na luta, né? Mas a nossa esperança, ela está viva, que é Cristo. E a nossa esperança e a nossa fé, que um dia nós vamos estar com o Senhor para a eternidade, e as lutas vão se acabar, vão cessar. Mas enquanto não acaba, nós precisamos estar perseverando na presença de Deus sem desfalecer. Irmãos, eu quero só dar um aviso rápido aqui. Sexta-feira tem ciclo de oração aqui na congregação, e também culto com as crianças aqui no anexo atrás, na congregação, a partir das 19 horas. Sábado teve uma mudança, culto de regional dos blocos em 2, com a igreja dirigida pelos adolescentes na regional. O bloco 1 vai ser lá no Taquari 4, lá na missionária Valcina. E o bloco 2 vai ser lá na Cidade Nova 2, tá? Ali no Diácono Cristiano. Tá bom? Sábado, às 18 horas, vai ter o culto a nível de regional, mas dividido nos blocos, a partir das 18 horas. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo à tarde, às 17 horas, de treinamento, às 18, culto, missionário, culto ao Senhor, e também vamos estar ofertando o departamento de missões, contribuindo também. Eu já quero louvar a Deus pela sua vida, que é um contribuinte tanto de comunicação, de missão e de assistência social, tá, irmãos? Isso tudo é o que o Senhor tem nos ensinado. Deus tem nos dado tanta coisa, né? Que em comparação da nossa salvação, isso não é nada, né? Então Deus tem nos abençoado de uma maneira poderosa materialmente, e é o mínimo que a gente pode retribuir, e ajudando e abençoando a obra do Senhor. Não esqueçam que a obra do Senhor, ela não é só matéria. O principal da obra do Senhor são vidas, né? E tanto missão como comunicação e assistência social são vidas. Missão para os missionários ter o sustento para poder continuar evangelizando onde eles estão no campo missionário. Comunicação, as redes sociais, YouTube, e aí vai. E vidas têm sido alcançadas, ministradas pela palavra de Deus. E assistência social, ajudando famílias, com alimento. E isto tudo é obra, e são vidas, tá bom, irmãos? Mesmo assim, as paredes desta congregação, deste templo, também abençoa, porque estamos aqui, porque tem essa construção, Nós estamos no relento, O banco que você está sentado é contribuição, a água que você bebe é dízimo, é oferta na obra do Senhor. Então tudo isso traz um benefício para nós. Vai ficar tudo? Vai. Mas lá no céu nós vamos ter algo para oferecer e entregar para o Senhor. Não vamos chegar de mão vazia diante da presença de Deus. Fique em pé, por favor, reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Vou fazer a mesma leitura do texto. Hoje é a terceira quarta-feira que nós vamos falar sobre o poder do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Quem está entendendo este ensinamento, diga amém. Amém. Quero que você entenda e não tenha dúvidas. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18 diz assim a palavra do Senhor: porém tu, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto. Versículo 18: para não parecer-lhes aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Sente, por favor. Às vezes a gente começa a meditar na palavra de Deus e muita gente vem pensamentos de indagação. Muita gente indaga e muitas vezes indaga para o Senhor, porque Deus é nosso Pai, e quem tem um relacionamento com o Pai, ele tem um diálogo com o Pai, uma conversa com o Pai. E muitas vezes as pessoas, por não entender o que é um relacionamento, uma comunhão com Deus, com o Pai, às vezes se restringem em querer saber e perguntar para Deus. Mas às vezes a gente faz umas perguntas que a gente sabe a resposta, mas infelizmente nós perguntamos por quê? Se está na palavra, por que nós não praticamos? Você já parou para perguntar isso? E às vezes a gente, Ezequiel, tem a facilidade de indagar sobre as pessoas diante de Deus, e às vezes nós que às vezes não estamos praticando, e a gente diz: ah, rapaz, meu irmão, sabe que está escrito, por que não faz? Não é verdade? Quem crê que o jejum é bíblico? Amém. Por que a gente não pratica? Fica uma indagação, e a gente indaga ao Senhor, que é uma forma de indagação, uma forma de pergunta. Mas Senhor, por que o teu povo não pratica? Se é algo ensinado por ti. Eu quero ver, vou fazer uma pergunta aqui, mas eu já sei a resposta. Eu quero ver se alguém chegar para você e dizer assim: irmão, vai ali no mercado, que eu te dou R$100. Vai ali e compra isso para mim, que quando chegar eu te dou R$100, eu te recompenso. Você vai ou não vai? Irmão, você está sendo verdadeiro. Você vai ou não vai? Eu vou, é R$100, irmão. Se você não quiser, me dê esses 100 que está aí no seu bolso. O próprio Deus diz que vai o que, irmão? No final do versículo 18, ele vai o que? Ele vai nos recompensar. Quando nós jejuamos de forma correta, Ele vai nos recompensar. O que é recompensar? Ele vai nos abençoar. Ele vai nos dar aquilo que nós fazemos para Ele da forma correta. Porque o Senhor disse para os fariseus que eles iam ter a recompensa deles, mas da forma deles, porque eles faziam para aparecer para o povo. Eles já tinham a recompensa deles. Mas quando nós fazemos para Deus, é Deus que vai nos recompensar. Então a gente sabe que Deus vai nos recompensar. A recompensa de Deus, irmão, não é recompensa de homem. E olha que se nós vamos pegar um texto deste texto, nós vamos ver que o Senhor faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente acha que a recompensa de Deus é coisa pequena, não é, irmãos. É coisa grande. Aleluia! E grande mesmo. Glória a Deus. Porque tudo que nós fazemos para Deus, Ele nos abençoa. Não que queremos fazer com interesse, mas quando nós fazemos de coração, um amor verdadeiro, não um amor interesseiro, e não um amor carnal, mas um amor do Espírito, que é aquele que dá sem querer nada em troca, Deus ele conhece o nosso coração, por isso que não Deus nos surpreende e nos recompensa através de nós jejuarmos. Nós falamos sobre o significado na primeira quarta, na segunda quarta falamos dos 3 tipos de jejum. Agora nós vamos entrar, irmãos, o propósito de jejuar. O
o propósito de jejum. Quando nós jejuamos, quando nós nos colocamos em jejum na presença de Deus, com propósito, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer em nossas vidas. E o propósito de jejum, irmãos, que precisamos ter, eu coloquei aqui alguns, 6 propósitos de jejum, e o primeiro deles é intimidade com Deus. Irmãos, isso é extraordinário demais. Eu sou prova viva disto, e não me arrependo nem um segundo dos propósitos de jejum que eu fiz. Por quê? Porque eu creio que através desta ferramenta, desta arma, eu tenho ouvido a voz de Deus. Aleluia! Eu tenho sido guiado pelo Espírito, porque o jejum, ele tem um poder tão extraordinário, que quando nós jejuamos pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo, ele vai ter um acesso maior na nossa vida. Porque você quer encontrar um obstáculo com o Espírito Santo em nossas vidas, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa carne. Ela bloqueia, porque o Espírito Santo, ele é sensível. Mas quando nós estamos ainda inflamados na nossa carne não está mortificada, crucificada, subjugada pelo jejum, nós não conseguimos ter uma intimidade com Deus. Isso é processo, isso leva tempo. Porque eu não sei se os irmãos lembram que eu falei na quarta-feira passada, que alguns anos atrás eu fui para o monte num propósito de 30 dias, e eu achava que estava bombando, a carne estava mortificada, e ela foi ficar mortificada depois dos 14 dias. Olha só como é que a nossa natureza, ela nos engana. Só que para nós termos esta sensibilidade, nós precisamos ter essa vida de jejum. Então, o primeiro propósito é ter intimidade com Deus. O segundo, libertação espiritual. Irmão, você já percebeu que tem crente, porque eu já culto de doutrina, tem crente que consegue disfarçar, ele consegue passar uma imagem por fora, mas por dentro ele não é o que diz fora. E às vezes ele passa uma imagem que é liberta espiritualmente, mas ele sabe que está preso espiritual. Você já viu aquele crente que ele só é espiritual? Parece que ele não pisa na terra, parece que ele não é humano, parece que ele já foi arrebatado e voltou. Nós temos que entender que quando nós temos esse propósito de jejum em nossas vidas, vai acontecer que uma libertação na nossa vida espiritual, não é no nosso físico, porque a primeira libertação que vem, irmãos, é da nossa alma, não é no nosso corpo. O processo de libertação vem de dentro para fora, e o jejum é uma arma poderosa para que isso venha acontecer. Porque a nossa natureza, ela vai estar subjugada, controlada pelo poder e a graça do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz esta obra de libertação espiritual em nossas vidas. O terceiro propósito de jejum, intercessão por alguém. A gente acha que só orar é o suficiente, mas no momento que a gente entra em jejum, em oração pela vida de alguém, irmãos, isso é extraordinário. Eu duvido Deus se enganar, mentir ou errar.
Se Ele diz que recompensa, Ele recompensa. Aleluia. Glória a Deus. O porém é que muita gente faz e por não ver resultado, a gente acha que não vai acontecer. O resultado, irmão, vem pelo tempo de Deus. Aleluia. Agora imagina se nós fôssemos fazer um esforço diante de Deus de 3 dias de campanha, aí Deus é obrigado a fazer, porque eu fiz 3 dias de campanha de jejum e oração para libertar alguém. Aí não acontece. É como se deu errado. Não, irmão. Creia que a sua vida de jejum vai vir a recompensa de Deus. Aleluia. A sua intercessão por alguém através do jejum é algo poderoso. O porém que nós estamos deixando de acreditar nessas armas de Deus. Nós estamos indo pelas armas carnais e não pelas armas espirituais. E o jejum é uma das armas poderosas. E quando nós entramos em jejum e intercessão pela vida de alguém, no mundo espiritual há uma manifestação do poder de Deus. Você acha que eu e você estamos vivos por quê? Porque Deus colocou no coração de alguém que nós nem conhecemos para orar e jejuar por nós. O poder do jejum através da oração intercessória. A gente olha assim, irmão, ora por mim. A gente nem percebe que Deus botou no coração de pessoas que estão orando por nós faz tempo, que nem conhece nós. Você sabia que Deus ele tem o poder de mandar um chinês na China jejuar e orar pela sua vida aqui no Brasil? Como? Precisa ele dizer o teu nome? Senhor, abençoa o povo do Brasil. Tu é brasileiro ou é japonês? Tu é brasileiro, irmão. Então você já entra na oração desse chinês. Irmãos, o mundo espiritual ele abrange o mundo espiritual na totalidade. Aleluia. O mundo físico na totalidade. O mundo espiritual não se restringe a alguma coisa, porque Deus ele é espírito. E o mundo espiritual ele é mais profundo do que o buraco negro. A ciência já conseguiu chegar no fundo do buraco negro e nem vai chegar. Quem criou? Irmãos, a nossa mente às vezes ela fica tão pequena por causa de quê? Por causa do jejum. Você sabia que o jejum, não vou entrar nisso agora, mas você sabia que o jejum ele traz benefícios até para a nossa saúde? O jejum traz benefícios até para a nossa mente, porque a nossa carne quer fechar a nossa mente para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Sabe por que a sua mente é fechada? Porque sua carne ainda está prevalecendo contra você. Mas quando você entrar no jejum, pelo Espírito Santo, a sua mente vai começar a abrir através da palavra. Vocês estão olhando para um homem que quando começou no Evangelho, comecei a ler a Bíblia, não entendia nada da Bíblia. Só que eu aprendi a orar e jejuar. E eu comecei isso, Ezequiel, orando, jejuando. Tinha pessoas que chegavam para mim, está doido, vai ficar doido. Para que tanto jejum? Para que tanta oração? Irmão, da profundidade de onde Deus te tirou, é a profundidade que você tem que buscar Deus. De onde Deus me tirou, era necessário ter esta vida para que Deus viesse purificar minha visão, viesse purificar minha mente, viesse purificar meus lábios. Porque tem crente hoje que serve a Cristo, mas tem os lábios impuros ainda.
Tem crente que serve a Cristo ainda, aceitou a Cristo, mas a mente dele ainda é prostituta, realmente lasciva. Mas por quê? Porque não busca uma profundidade maior. Porque tem um monte de jovem caindo, irmãos, na prostituição, porque não tem uma busca de jejum na presença de Deus. Por que o Átila não caiu até hoje? E se você for conversar com ele e dizer o que ele faz de jejum, você vai dizer que está doido, é exagero. Vai fazer 2 anos, né? 3 anos e... Não, que não toca em mulher, 2 anos, né? Vai fazer 2 anos que não toca em mulher. E aí, já experimentou, tem filha, já saiu de um casamento. Você quer vencer, irmão? Você quer vencer as tentações? Quem não é tentado aí, diga amém. Está mentindo. Todos nós somos tentados. Se você não é tentado na prostituição, mas você é tentado em outra área. Mas todos nós somos tentados, porque o tentador está por aí. O tentador foi lá no jardim do Éden, irmãos. O mundo jaz no maligno. Todos nós somos tentados. Quer vencer a tentação? Diga para o teu irmão: tu quer vencer essa tentação? Faz o jejum. Para vencer, tem que ter renúncia. Jejum é renúncia. Quebra de cadeias ou vícios. Tem crente que ele não bebe, mas ele tem vício. E o vício que tem maltratado a alma de muito crente se chama internet. Que ele não tem equilíbrio na internet. Ele passa horas e horas na internet, mas quando é para fazer jejum, diz que não aguenta fazer jejum. Vou repetir mais uma vez. Tem pessoas que têm problema de saúde. Isso aí é notório que a gente tem que entender. Mas tem pessoa que é sadia, pessoa que não tem problema de estômago, que nem gastrite. E olha que eu tinha problema de gastrite, tá? Eu tinha problema de sinusite. E ninguém tocou na minha cabeça para orar por mim. Depois de 2 anos eu estudando a Bíblia, eu descobri que quando a gente obedece a palavra de Deus, Deus nos cura. Eu passei por 1 ano e pouco, mais ou menos, perguntando: mas senhor, como é que foi essa cura? Eu não me lembro de alguém ter orado por mim, tocado na minha cabeça ou feito alguma oração. E eu estudando a Bíblia, eu encontrei. Tem cura que Deus não vai curar. Às vezes eu fico olhando para as pessoas que não me conhecem assim, eu vou orar para Deus curar o Senhor da visão. O próprio Deus disse para mim: eu não vou te curar. E aí? Vou questionar Deus. Eu vou agradecer Ele, porque se Ele não quer me curar, é porque Ele está me preservando. Tem coisas que Deus preserva a gente não percebe. Se Deus não me para na visão, eu não tinha nem família. Porque Deus sabe a sede que eu tenho, a fome para fazer a obra dele. Mas foi necessário Ele me parar. Eu estou falando para você coisas sérias. Eu não sei se você acredita ou não, mas é algo que Deus fala comigo. Deus é Deus. Ele fala o que Ele quiser. A minha vida é dele, eu entreguei para Ele. A minha alma, corpo e espírito é dele. Eu entreguei até meu livre-arbítrio para Deus. Ele fala o que Ele quiser. Ele me salvou.
Ele me arrancou da lama. Ele me arrancou do mais profundo da lama. Ele me tirou, como o salmista, ele me arrancou do lamaçal e do charco de lodo. Foi da onde Deus me tirou. E o jejum que eu faço é benefício para mim. Irmão, alguém tem poder para abençoar Deus? Agora Deus tem poder para nos abençoar, não é isso? Tudo que nós fazemos para Deus, a bênção vai para Deus ou vem para nós? Para nós, irmãos. Benefício para nós. Mas tem hora que a gente fecha a nossa mente, que a carne fecha a nossa mente, para não entendermos. Então o jejum ele é tão poderoso que ele quebra cadeias e vícios. Quinto, olha só o que o jejum faz. E eu estou falando só do jejum. Se der tempo, nós vamos entrar no jejum com oração. Olha o que o jejum faz, irmãos. Nos dá sensibilidade da voz do Espírito, tá? Resposta de Deus para uma decisão. O propósito do jejum. E às vezes a gente fica perguntando, Senhor, vai atrás de pessoas. Irmãos, nunca fui atrás de profeta para receber revelação. Agora, se Deus enviar o profeta para falar comigo é outra coisa, mas ele ir atrás de profeta para receber revelação, nunca você vai viver, porque a revelação está aqui na palavra de Deus. Você quer a revelação de Deus? Estude a Bíblia. O próprio Deus vai falar com você, vai falar conosco. Mas se você quer que Deus direcione e dê a resposta da decisão que você precisa tomar, vai jejuar, meu irmão. Vai jejuar. Nós precisamos da resposta de Deus, sim ou não? Sim. Deus erra quando nos dá uma resposta? Mas a gente prefere ir atrás de coisas. Eu ia falar um pouquinho, mas está gravando, não vou falar. Não vai dar problema para o menino ter que cortar a minha voz. Sexto, olha o que é que o jejum faz, irmãos. O propósito de jejum, arrependimento. Arrependimento. Irmão, quando a gente chega no âmbito de uma vida de jejum, porque eu vou repetir, não é da noite para o dia, isso é um processo na nossa vida, leva anos, se for preciso, dependendo da força da nossa natureza. Tem gente que tem uma sensibilidade maior, mais rápido, mas tem gente que passa anos e anos para poder ter uma sensibilidade, para que o Espírito venha dominar e subjugar a natureza desta pessoa. E quando entra nesse âmbito espiritual, o jejum, o poder do jejum, quando pensa que não, a gente está se arrependendo de coisas que às vezes a gente não se arrependia. Por exemplo, tem pessoas que falam algo para alguém e o Espírito Santo diz assim: pede perdão. Mas a pessoa diz: já passou, não tem que mais não, porque já esqueceu. Mas como nós temos a sensibilidade, o Espírito Santo diz: pede perdão. Gente, meu Deus, eu tenho que pedir perdão. A gente espera só a oportunidade para pedir perdão. Aí tem situação que, se você não tiver ali sensível pelo poder do jejum, você pede perdão para a pessoa ainda traz um monte de bala no seu rumo, né? Foi você que fez isso, você tem que pedir perdão mesmo, você está tudo errado. Quem está entendendo? O jejum pode trazer diversos benefícios espirituais. Vários benefícios espirituais o jejum pode trazer. Primeiro, maior intimidade com Deus. O jejum é uma prática bíblica usada para
Lucas capítulo 2, versículo 37. Então, o benefício do jejum, ele nos traz uma maior intimidade com Deus. O jejum é uma prática bíblica, irmãos, usada para buscar a presença de Deus com mais intensidade. Lucas capítulo 2, versículo 37 diz assim: e era quem? Era o quê? Viúva, era, irmãos? De quase quantos anos? 84 anos. E ela fazia o quê? Não se afastava do templo. Noite. Meu Deus. Ana, essa viúva, tinha quase 84 anos e não se afastava do templo. Irmão, você quer ter desejo de vir para a casa de Deus? Você quer ver? Entre no propósito de jejum. Tu acha que essa mulher que vinha para o templo por quê? Porque ela jejuava e orava de noite e de dia. Então ela tinha uma maior intensidade de intimidade com Deus. Uma senhora de quase 84 anos. Aí o Espírito Santo vai me lembrar que até na velhice a gente dá fruto. Olha o fruto que essa mulher não dava no tempo. Sabe por que muitas vezes a gente não tem vontade de vir para a casa de Deus? Por causa da nossa natureza. Aí eu lhe pergunto: Espírito Santo, quer que você não venha para a igreja ou quer que você venha para o templo? Ana? O templo. Aí quando a gente não quer vir, quem é que está dizendo? A carne. Aí você vai obedecer a carne ou ao Espírito? Irmão, tem pessoas que deixam de vir para um culto porque está com dor de cabeça. Olha para o teu irmão, é no templo que tem cura. Aí às vezes ainda diz para o meu irmão: não fui por culto porque estava com dor de cabeça. Tomou remédio? Também não. Irmãos, a nossa natureza vai fazer de tudo para você não estar na presença de Deus. Mas quando nós fazemos e praticamos o jejum que é bíblico, independente da idade, nós com a criança, né? Estou dizendo que tem entendimento. Ela fica mais sensível à pessoa do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, o impulsionar do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva a ter essa intimidade com Deus, com Ele, que é Deus também. Olha só, irmãos, o segundo benefício do jejum: sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. Ao negar os desejos da carne, muitas pessoas relatam maior clareza para ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala na mente, ele fala audível no ouvido e fala no coração. São três formas de Deus falar: na mente, audível mesmo, a voz dele no ouvido e no coração. Mas se nós não tivermos essa sensibilidade, a nossa carne, o inimigo de nossas almas, ele nos engana. Porque o inimigo, ele tem o poder de se transfigurar em anjo de luz. E a nossa carne, ela tem capacidade de ser uma personagem, imitar até a voz do Espírito Santo. E nós acharmos que é o Espírito Santo.
Mas quando nós temos esta vida de jejum, nós temos uma sensibilidade espiritual. Porém, quando nós negamos os desejos da carne, o desejo da nossa carne é o quê? Não jejuar. O desejo da nossa carne é o quê? Não dá para jejuar. É muito difícil. Irmãos, eu acho engraçado. Eu vou dizer engraçado porque é engraçado. Tem crente que ele vai para o jejum quando ele está na prova. Ele entra até em consagração, achando que Deus é algum sem noção. Deus vai olhar lá e diz assim: é agora que tu vem atrás da minha presença? É? Vai jejuando aí, meu filho, vai. Tem gente que vai buscar esses benefícios só quando está na prova. Não. Acabei de ler aqui: o jejum é para nós termos uma intimidade com Deus. E através desta intimidade nós vamos ter a sensibilidade espiritual de ouvir as instruções de Deus. Irmão, quando a gente ouve a instrução de Deus, é algo extraordinário. O coração da gente se alegra. A gente só falta saltar como uma criança porque a gente ouviu a voz do Pai. Eu não sei se você passa por isso, irmão, mas tem cada palavra que o Espírito Santo fala com a gente, que a gente só falta chorar de alegria, de saber que é Ele que está falando com a gente. Porque nem merecedor da voz dele nós somos, mas pelo seu amor Ele fala com a gente. Agora imagina o Criador falando com a gente, irmão. Eu imagino a grandeza de Adão no jardim. A virada da tarde, Deus descia para falar com Adão, e Adão falava com Deus, ouvia a voz de Deus. Aleluia. Eu fico pensando no privilégio dos profetas no Antigo Testamento, ouvia a voz de Deus falando, dizendo: assim diz o Senhor. Fala para o povo: assim diz o Senhor, isso. Isso é algo extraordinário. Mas para isso acontecer, nós temos que negar a nossa carne. Nós temos que fazer o que, irmãos? Jejuar. Irmão, vai chegar um período, um tempo, se Jesus não voltar logo, que essas ministrações que eu estou ministrando para você vai ser coisa esquisita, como se não tem sentido nenhum. Hoje já acontece. Para que jejuar? Eu não preciso jejuar. Então também não precisa das instruções de Deus. Também não precisa ter intimidade com Deus. Também não precisa ter clareza na voz de Deus. É benefícios. Você já ganhou algum benefício sem trabalhar? Sim ou não? Duvido que você ganhe algum benefício sem trabalhar. Você só ganha benefício trabalhando. Se fosse bom, né, Ezequiel? Eu nem saí de casa, mas o pessoal só passasse o Pix para ti, né? Sem precisar sair de casa, né? Ele tem que trabalhar no táxi, levar o povo para lá, para cá, para poder ter o benefício, que é o quê? O trabalho. E na obra e nas coisas de Deus, na nossa vida espiritual, também tem que ter trabalho. Qual o trabalho? Renunciar aos nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. Olha só, irmãos. Terceiro, porém, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, versículo 7, a sensibilidade espiritual, o segundo benefício. Eu quero que você veja em Atos, capítulo 11, versículo 7. Olha
E o Senhor já estava com o Pai. Mas o Senhor vai lá e fala para ele: Pedro, levanta-te. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, através do jejum, nós vamos estar de pé espiritualmente. Estou falando do jejum, mas tem outras duas armas poderosas também, que é a palavra e a oração. Não podemos deixar essas ferramentas de lado. Isso faz parte do soldado de Cristo. Terceiro benefício do jejum espiritual: fortalecimento da fé. Jejuar é um exercício de disciplina espiritual que ajuda a confiar mais em Deus. Irmão, jejum não é o jejum que a ciência diz, é o jejum que Jesus ensinou, que vai o quê? Fortalecer a nossa fé. Porque hoje nós vemos muitos crentes hoje murmurando, reclamando da vida, não dá certo, não vai conseguir, não tem jeito. É falta de usar essa ferramenta, essa arma. O conselho que eu lhe dou: se você já jejua, continua jejuando. Se você não jejua, vai jejuar a partir de hoje. Faça a prova de Deus, irmão. Se Deus está mentindo na sua palavra, mas faça de forma correta. Não faça um jejum para emagrecer. Não faça um jejum, como eu falei quarta-feira passada, da Coca-Cola, da carne assada. Faça um jejum para a sua vida espiritual. E você vai ver Deus fortalecendo a sua fé. Abra sua Bíblia, eu quero que ela esteja aberta, em 2 Coríntios. Capítulo 6, versículo 5. Eu tenho certeza que Paulo, através da sua dificuldade, ele aproveitava que não tinha comida, ele ia jejuar. Ele não ia perder essa oportunidade. Ele ia se fortalecer em Deus. Paulo era um dos apóstolos que tinha uma graça extraordinária sobre a vida dele. E essa graça era através de quê? Dessas três armas: palavra, jejum e oração. 2 Coríntios 6,5 diz: aonde nos açois, nas, nos, nas e nos. Olha como Paulo, ele tinha essa vida de jejum. Aí no final da sua carreira ele vai dizer: não esqueça que esse benefício é fortalecendo a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O que é que Paulo vai declarar? Só declara isso aqui em 2 Timóteo 4, 7. Quem tem uma vida de jejum. 2 Timóteo 4, 7 vai dizer: Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz: combati o bom, acabei a, guardei a fé. Como é que ele guardou a fé? Porque ele guardou os ensinamentos do Espírito Santo e praticou eles. Por isso que Paulo chegou até o fim, porque a sua fé estava fortalecida em Cristo Jesus. Quarto, você está pegando aí direitinho?
Quarto, quebrantamento e arrependimento. Irmãos, eu queria tanto que esses ensinamentos não fossem coisas supérfluas para você, mas que fosse algo importante para você, porque é a palavra de Deus. Que você guarde isso e você põe em prática na sua vida, com ordem e decência, e você vai ver o Espírito Santo levando algo mais profundo espiritualmente, porque é necessário no dia de hoje. Começa a entrar nesse propósito de jejum para tu ver como tu vai ser mais paciente, como tu vai não tomar decisões precipitadas. Quando aparecer um problema, tu não vai ficar desesperado. É falta de vida de jejum, irmão. Aí eu lhe pergunto: o problema que tu tem na tua vida, tu vai resolver? Quem é que vai resolver? Só Deus, né? Então para que tu está assim, preocupado? Só o jejum vai fazer a gente descansar em Deus, irmãos. O jejum, ele que traz um quebrantamento em nós. Esse quebrantamento é da resistência da nossa carne contra as coisas de Deus. Ela é quebrada. E quando esta resistência é quebrada, vem um arrependimento. É um tempo de autoanálise e arrependimento sincero diante de Deus. Olha só, irmão, Joel, abra sua Bíblia lá, Joel. Profeta menor. Começa ali por Ezequiel, que fica mais fácil para você. Aí você vai passando ali Oséias. Joel capítulo 2, versículo 12. Estou para encerrar esses pontos. Joel capítulo 2, versículo 12. Quem encontrou? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. O que é que ele diz? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Olha o que Deus disse para o povo. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, dois pontos: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum. Sabe por quê? Nós como igreja não estamos mais sentindo mais intensamente a presença de Deus? Por causa disso, nós estamos endurecendo o nosso coração. A gente só sente a presença de Deus se tiver um mover poderoso. E às vezes não é nem mover do Espírito, é que o pregador, ele tem essa, como eu posso dizer, essa capacidade de mover o sentimento, a emoção. Mas quando nós temos a sensibilidade, quando nós somos aquebrantados através do jejum, num culto como esse, nós já sentimos a presença de Deus. Porque para mim sentir a presença de Deus não depende do irmão, não. Olha para o teu irmão, para mim sentir a presença de Deus, eu não dependo de ti, porque o culto é individual. Se o coração, o nosso coração estiver quebrantado, tiver arrependimento, no falar da palavra a gente já sente a presença de Deus.
Estamos precisando buscar isso, irmãos, trazer de volta essas raízes. A gente entrou no âmbito de sentir só a presença de Deus quando é em congresso, quando é num mover, num culto diferenciado. A gente sente a presença de Deus num culto de doutrina. Irmão, quando nós temos esse quebrantamento, Deus está nos exortando, mas Ele está dizendo: eu estou sentindo a presença dEle. Deus está chamando a nossa atenção, porque Deus aqui em Joel está chamando a atenção do povo. O Senhor está dizendo para eles: eu vou usar a minha voz nesta forma de tom. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos. Imagina alguém chegar para você e se converte, irmão. Converte. Eu sou convertida, não, vai para o jejum. Aí o Senhor ainda vai dizer: não é só o jejum, não, é com choro, é com pranto. Irmão, onde há arrependimento, a presença de Deus se manifesta. Aonde há conversão genuína, o Espírito Santo tem liberdade e a presença de Deus se manifesta. Tem gente hoje que só dá glória a Deus se o pregador falar em língua estranha. Hoje só tem gente que dá glória a Deus se o pregador diz: irmão, dá glória a Deus aí. Irmão, estende a mão, dá glória a Deus. Irmão, louva o nome do Senhor. Adora a Deus aí, irmão. Não precisa disso não, irmão. Olha para o teu irmão e diz: irmão, tu tem o Espírito Santo. Ele está se movimentando dentro de ti. Dá liberdade para Ele. É dando liberdade, Ele se manifesta. Não duvido você ficar com a boca fechada se não estiver glorificando o nome do Senhor. Aí tem gente que tem desculpa de esfarrapar, dizer: não, eu adoro a Deus na mente, porque Deus é onisciente. Nem para nascer sem boca prestou, né? Era para nascer sem boca, não precisa falar. A nossa boca foi feita para quê, irmãos? Para adorar a Deus, para magnificar o nome dEle, adorar o nome dEle, agradecer o nome dEle. Olha só, irmãos, o salmista, no Salmo 35, eu já vou encerrar. Aí eu paro aqui, e na outra quarta a gente começa no quinto benefício do jejum. Salmo 35, verso 13. Porque às 21 a gente começa a vigília. E eu quero já louvar a Deus pela vida da Luna Freire. Cadê? Levanta a mão, irmã. Cadê ela? Chegou não? Formação equivocada. O bispo está aqui, não. Ele falou que veio uma moça contigo, não foi? Hã? Veio, né? Mas não é a Luana, né? Escapando. Tá, não. Tu escapou porque não estava, eu escapei porque ele gera, né? O culpado é o nosso. Quem encontrou o Salmo 35, verso 13? Como é o nome da varoa aí, Robson? Rafaela? Isso. Senador Guilmar? Isso. Maravilha. Se a igreja está contente com a Rafaela, diga após mim: seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. E leve esse ensinamento dentro do teu coração. Dá para senador Guilmar. E deixa Deus te usar. Seja bem-vindo, Rafaela. Deus abençoe, tá? Quem encontrou aí? Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com
até uma criança entende esse verso. Olha o que o salmista diz: mas quanto a mim, quando eu estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum. Irmão, tem pessoas que estão com a alma ferida, está com a alma perturbada, está com a alma enferma, mas não faz um jejum. Sai daqui nesta noite entendendo o poder do jejum na sua vida. Quantas pessoas estão doentes na alma? Quantas pessoas estão com depressão e não entenderam ainda o poder do jejum? Se nós quisermos vitória, nós temos que nos sujeitar à vontade do Espírito, porque é Ele que vai nos levar a fazer conforme a vontade de Deus. Fique em pé, por favor. Eu vou ficar por aqui. A próxima fala aqui do quinto benefício, entro no jejum com oração. É muito espécie esse estudo. Graças a Deus por isto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que chegou aqui nesta noite. Eu quero lhe pedir que você, se você quiser, coloque a sua mão no seu coração, por favor. Eu quero ministrar sobre o teu coração.